Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Gênesis 37 ao 40, onde nós iniciamos a saga de José. A história de José não é apenas um relato de superação humana, mas a narrativa de um homem marcado pelo sofrimento debaixo do olhar atento do Criador. O tópico que guiará a nossa meditação de hoje é a providência misteriosa de Deus no sofrimento do justo e o seu propósito maior. Nós veremos como a mão invisível de Deus escreve as linhas retas da história através de eventos caóticos e, por vezes, dolorosos na vida. José foi traído, vendido como escravo, foi injustamente preso. Mas em Gênesis capítulo 39, no verso 2, afirma que o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Essa afirmação, num primeiro momento, pode parecer contraditória aos olhos do mundo. Afinal, como alguém vendido como escravo pode ser chamado de próspero? A narrativa da vida de José é uma sucessão de golpes. Após ele ser traído por seus irmãos, lançado num poço, vendido como mercadoria e mais tarde ele foi falsamente acusado e injustamente preso pelo fato de se manter fiel a Deus e ao seu dono. No entanto, em cada reviravolta sombria da sua vida, a Escritura repete como que um refrão de esperança: o Senhor estava com José. Eu queria que você observasse o contraste pedagógico. Enquanto o capítulo 38 detalha o pecado vergonhoso de Judá, o capítulo 39 ressalta a pureza de José diante da tentação na casa de Potifar. José não se foca no medo do castigo humano, mas na glória de Deus, questionando como, pois, eu poderia cometer tamanho mal e pecar contra Deus. Para entendermos esse mistério, eu preciso recorrer à Confissão de Fé de Westminster no capítulo 5, que trata a respeito da providência. A providência de Deus é a execução do seu decreto eterno no tempo. A Confissão de Fé afirma que esta providência se estende a todos os eventos, até os mais ínfimos. Ela nos lembra que, embora em relação à presciência de Deus todas as coisas aconteçam de modo imutável e infalível, Deus as coordena para que caiam sob a condição de causas secundárias. Isso significa que o pecado dos irmãos de José foi real e eles foram responsáveis por seu pecado. Mas Deus, em sua soberania, usou essa maldade como uma causa secundária para cumprir o seu plano de preservação. O sofrimento de José não foi um acidente de percurso ou uma falha no plano de Deus. O sofrimento de José foi o caminho por onde o propósito de Deus percorreu. Como diz o Catecismo Maior de Westminster na pergunta 193, quando fala da oração, e ao dizermos livra-nos do mal, nós reconhecemos que Deus usa a sua providência para nos governar e até para usar os males da vida para o nosso próprio bem e para a glória do seu próprio nome. A história de José, ela ganha uma cor ainda mais vibrante quando nós olhamos para o Calvário, onde Jesus Cristo morreu. José é um dos mais claros tipos de Cristo no Antigo Testamento. Observem as semelhanças. Assim como José foi o filho amado enviado pelo Pai aos seus irmãos, Jesus foi o filho amado enviado aos seus. José foi rejeitado por seus irmãos.
vendido por algumas moedas de prata e lançado em uma cova que simbolizava a morte. Cristo foi rejeitado por seu próprio povo, vendido por 30 moedas de prata por um amigo e levado à cruz, descendo à sepultura. A presença de Deus com José na prisão e na escravidão é uma sombra da compaixão de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas, porque foi tentado em tudo, mas sem pecado. O sofrimento de José não foi em vão. José foi humilhado para depois ser exaltado e se tornar o salvador do seu povo e das nações vizinhas contra a fome. Da mesma forma, o sofrimento de Cristo não foi um erro. Jesus foi humilhado até a morte, e morte de cruz, para ser elevado soberanamente, salvando o seu povo do pecado que eles cometeram, da condenação e da morte eterna. Então, qual o desafio prático para a sua vida hoje? Primeiro, confie na presença de Deus, não na circunstância. Se você está atravessando um vale de sofrimento injusto ou uma perda que não faz sentido, agarre-se à verdade que foi dita por José. O Senhor estava com ele. A presença de Deus não garante a ausência de dor, mas a presença de Deus nos garante que a dor tem um destino de glória. Segundo, mantenha-se fiel a Deus. A santidade de José na casa de Potifar nos ensina que o sofrimento não nos dá o direito de cometer pecado. Muitas vezes, em meio à dor, nós somos tentados a ceder em nossa integridade. O desafio é manter-se fiel a Deus mesmo no escuro, pois é no escuro da prisão que Deus estava forjando o governador que ele planejou para a vida de José. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários providência. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um vale escuro ou enfrentando uma justiça que parece sem saída. Ajude-os a lembrar que a mão que permite a prova é a mesma mão que sustenta aquele que é provado. Lembre-se, o sofrimento do justo não é um acidente, mas um instrumento da providência de Deus para a glória do nome dele. Quer aprender um pouco mais? Então leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, que trata da providência. Leia também a pergunta 193 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.